Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe vocês. Hoje é o último dia do ano e amanhã começamos um novo ano, graças a Deus. Com lutas, com problemas, com dificuldades, com alegrias, com sonhos realizados e sonhos por realizar. Nós chegamos na reta final para entrar o ano novo com vida nova. E eu queria que você pensasse comigo. Você sabe que o diabo, o inimigo número 1 das nossas almas, ele odeia quando a gente usa a inteligência, o racional, a cabeça sobre a palavra de Deus. Ele não faz questão de as pessoas focarem o seu coração na palavra de Deus. Mas, quando ele vê uma pessoa tomar a palavra de Deus, meditar nela, então ele sabe que aquela pessoa vai encontrar respostas que vêm da boca de Deus. Respostas para as suas perguntas, seus questionamentos. Porque da palavra de Deus vem o Espírito de Deus. Da palavra de Deus vem a iluminação, a luz do Evangelho. Da palavra de Deus vem o entendimento, que é de suma importância para que possamos conhecer a Deus. Olha só, veja só o que Jesus disse. Jesus disse assim, Pedro, ele perguntou para os discípulos, o que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro respondeu, dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Feliz é você, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, o Pai revelou a Pedro aquela verdade, a verdade de que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Cristo, o ungido que havia de vir. E Jesus então respondeu ainda, e também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava dizendo que sobre Pedro, ele iria edificar a sua igreja. Ele estava dizendo que sobre esta pedra, essa revelação que você recebeu, Pedro, edificarei a minha igreja, quer dizer, sobre Cristo, sobre o Senhor Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma revelação que Pedro recebeu e falou, confessou para Jesus. E Jesus disse, tu és feliz, Pedro, graças a Deus, tu és feliz,
porque não foi carne e sangue, não foi na escola, não foi na igreja, não foi na religião que você teve essa direção, mas meu Pai que revelou isso para você. E sobre esta pedra, quer dizer, sobre esse fundamento que Jesus é o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, que bacana isso, né? Quer dizer, sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa ideia, esse pensamento, essa revelação que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele veio para salvar todos os que nele creem. Então, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Agora, por outro lado, vamos pensar aqui comigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, disse: se ainda o nosso evangelho está encoberto, obscuro, se o nosso evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que ele pregava, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, o evangelho está encoberto. Quer dizer, a revelação que Pedro recebeu de Deus, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para salvar, não acontece com todos. Não acontece com todos. Aliás, eu diria, bem poucos. Acontece com poucas pessoas, infelizmente, mas não por culpa de Deus. Ele diz, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Isso é muito forte. Nos quais, quer dizer, por causa deles, dos incrédulos, dos que estão perdidos, o Deus deste século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos. Quer dizer, Satanás tem cegado os entendimentos das pessoas incrédulas, as pessoas que acreditam até em Papai Noel, mas não creem que Jesus é o Filho do Deus vivo que veio ao mundo para salvar a vida dela. Eles não creem. Não creem. Porque o entendimento, ou os entendimentos das pessoas incrédulas, não vem a ser revelado. O Deus desses séculos, isso quer dizer Satanás, o Deus deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, quer dizer, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz do Evangelho. Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Evangelho quer dizer boas novas. Para que a luz do Evangelho, a luz das boas novas, não resplandeça na vida delas. Então o diabo cega. E a luz do Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Então vamos entender aqui direitinho
o que nós estamos falando. Presta atenção, amiga e amigo, porque você tem que pensar, você tem que usar a sua capacidade de raciocínio. Jesus disse para Pedro, quando Jesus perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Muito forte isso. Só quem tem essa revelação é que realmente consegue entender a voz de Deus. Pedro teve essa revelação. Pedro recebeu essa revelação. Mas Pedro recebeu para que ele pudesse passá-la adiante. Então, Deus é quem revela Jesus para as pessoas. É Deus, através do Evangelho, é claro. Então, quando nós pregamos o Evangelho, é o próprio Deus quem revela aquela verdade para aqueles que hão de ser salvos. Mas não para todos. É claro que Jesus veio para todos, o Evangelho é para todos. Mas há aqueles que o diabo tem cegado os entendimentos. Você fala, ensina, orienta, ora, pede, clama. Vamos lá, mostra o poder de Deus, mostra maravilhas, mostra os sinais de Deus. Ainda assim, a pessoa fica reticente, ela fica em dúvida, ela não dá muita atenção. Por quê? Porque o diabo cegou os entendimentos dessas pessoas. Bispo, você faz a seguinte pergunta, eu já posso até imaginar. Bispo, poxa, mas Deus não veio para todos, por que o diabo consegue cegar os entendimentos de muitos? Deus sabe, Deus se revela para aqueles que são escolhidos. Só os escolhidos entendem que Jesus é o Filho do Deus vivo. Só os escolhidos, somente os escolhidos, que têm a revelação de Deus. Isso não significa dizer que Pedro, depois que recebeu essa revelação, Pedro também chegou para Jesus e falou assim, ele se achava assim muito espiritual, então ele chegou para Jesus, quando Jesus disse, olha, convém que eu vá para Jerusalém e lá eu seja preso, condenado e morto. E então Pedro o chamou à parte e disse para Jesus, não, Senhor, não faça isso, não suba para lá, não vá para lá. Quer dizer, Pedro, mesmo tendo recebido essa revelação, mais adiante, logo em seguida, logo depois, Pedro parece que ele se achou assim mais espiritual do que os outros, chamou Jesus à parte e disse, não, Senhor, não vá para lá, não. É que Pedro estava com medo. Bom, vão prender o Senhor, vão te matar, a gente também vai morrer, a gente vai... Então não vai lá, não, Senhor, não vai para lá, não. Aí Jesus disse para Pedro, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas do mal, do diabo. Então, amiga e amigo,
Pedro recebeu uma revelação de Deus e ficou todo vaidoso, com certeza. Porque Jesus respondeu: tu és bem-aventurado, Pedro. Mas logo em seguida, passado algum tempo, ele aconselhou Jesus a não ir para Jerusalém, para não ser preso, morto, crucificado, etc, etc. Então Pedro, coitado, teve uma revelação maravilhosa, tinha conhecimento de quem era Jesus, mas ele foi usado pelo diabo para falar com Jesus. Por isso que quando Jesus havia profetizado: ora, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, Senhor. Não. Jesus não falou mais nada. Jesus não discutiu, só falou isso. Você vai me negar 3 vezes. E Pedro não acreditou. E Pedro realmente depois veio e negou Jesus 3 vezes. Mesmo com todos esses percalços de Pedro, com todas essas situações, Pedro foi salvo. E foi o grande apóstolo Pedro, de um pescador, um simples pescador, iletrado praticamente, veio a ser o grande pescador, o grande apóstolo Pedro, que morreu pela causa do Senhor Jesus. Bem, eu só quero que você saiba que aqueles a quem não compreendem e não querem compreender, aqueles que são difíceis de crer no Evangelho, é porque o diabo cegou o seu entendimento. Cegou o entendimento. O entendimento é aqui na cabeça. Não é no coração, é na cabeça. Então, é o que nós temos visto. Muitas pessoas, infelizmente, estão nas igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, não só pessoas do povo, mas pastores, esposas, obreiras, obreiros, pessoas que estão ali compondo o corpo da igreja material, a igreja física, mas não fazem parte da igreja espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque essas pessoas não receberam o batismo com o Espírito Santo. Elas não tiveram o Espírito Santo. Elas não tiveram experiência com Deus. Elas não tiveram a revelação de Deus. Elas têm conhecimento da palavra. Elas leem a Bíblia, conhecem as palavras, conhecem os versículos chaves, repetem os versículos chaves. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Altíssimo descansará, e etc, etc, etc. Conhece a Bíblia de cor e salteado. Porém, não tiveram a revelação de Deus. Essa é a realidade, infelizmente. Por quê? Aqui está escrito em Coríntios, 2 Coríntios 4 e 4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Aí a pergunta vem assim: mas bispo, como é que Deus permite que o diabo cegue os entendimentos de pessoas? Deus permite porque ele sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Jesus sabia que Judas viria traí-lo, mas Jesus o chamou para estar entre os apóstolos. E ele ficou entre os apóstolos até o momento final. E no final, pasmem, amigos, no final, quando ele veio dar um beijo em Jesus
para denunciar Jesus, identificar Jesus, Jesus disse amigo. Jesus o chamou de amigo. E eu fiquei pensando, mas como que Jesus chama Judas Iscariotes, o traidor, de amigo, na hora da traição? Isso quer dizer o seguinte: Jesus, Deus, é amigo de todos, mas nem todos são amigos dele. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Por quê? Estava escrito, já está escrito, profetizado, que um deles, entre eles, seria o traidor. Então, essas revelações vêm de Deus, do Espírito Santo. É a luz do Evangelho. A luz, o Espírito Santo. Por isso que vale a pena, amiga e amigo, você colocar toda a sua força, todos os seus sonhos, você colocar corpo, alma e espírito, ou melhor, espírito, alma e corpo, tudo para receber o Espírito Santo. Não case com ninguém antes de receber o Espírito Santo. Não faça isso. Porque só o Espírito Santo vai identificar para você, vai revelar para você, vai ensinar você, vai guiar você para um marido ou uma esposa de Deus. E se você casar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo como você, se é que você tem, então você vai ser infeliz. Porque dois espíritos diferentes, o Espírito de Deus e o Espírito do mundo, então não vai dar certo. Isso é apenas um exemplo. Mas não é só isso, não. O pior de tudo é que as pessoas, às vezes, são religiosas, são caridosas, fazem boas obras de caridade, mas elas fazem movidas por um sentimento de pesar, de pena das pessoas aflitas. Eu não quero dizer que essas pessoas não vão ter chance. Não, Deus dá chance para todos. Deus dá chance para todos. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. Mas nem todos aceitam. Deus é amigo de todos, mas nem todos são amigos de Deus. Essa é a realidade. É isso que é verdade. Você casa com uma pessoa que você ama, você acredita que ela seja uma pessoa de Deus, mas aquela pessoa não ama você. E depois não dá certo. Entendeu, amiga e amigo? Deus ama a todos. É o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, o mundo são todas as pessoas. Todas as pessoas. Gregos, os troianos, todos. Ele ama a todos. Mas nem todos o amam. Mas ele ama a todos, é o que está escrito. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu filho, ofereceu o seu filho em sacrifício, para que todo aquele que nele crê, é tudo que Deus cobra da gente, é crença, é a fé. Só que o diabo vem e bloqueia ou cega os entendimentos das pessoas e elas não creem. Mas Jesus fez a parte dele. Deus fez a parte dele. Ele amou e ama as pessoas. Ele não tem prazer na morte do perverso. Mas o perverso não quer aceitá-lo. O que ele pode fazer?
É você que é mãe, é você que é pai. Você vai entender melhor agora. Você é mãe, você é pai. Você dá o melhor para o seu filho, para a sua filha. E você fala, você orienta, você se sacrifica pelo seu filho, sua filha. Mas o seu filho não dá a mínima. Ele não dá valor a você. Ele dá mais valor àqueles que são das drogas, que estão perdidos por aí, o mundo, do que você. O que você pode fazer? Você o ama? Sim, você continua amando. Você deixou de amá-lo? Não, você continua amando-o, amando-a. Mas, o que aquela criatura dá de volta para você? Nada. Zero. Ela sabe que você é mãe, que você é pai, mas ela não quer. E o que Deus pode fazer? Minha amiga, meu amigo, a razão está aqui. Deus sabe, de antemão, quem vai crer nele e quem não vai. Quem não vai crer nele, o diabo cega os entendimentos. Por isso que muitas pessoas não conseguem crer. Por isso que essa revelação que o Pai deu a Pedro, que Jesus era o Cristo ungido, o Filho de Deus, quer dizer, igual a Deus. Filho de Deus quer dizer igual a Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, porque Deus, meu Pai, foi quem revelou isso para você. Você tem essa revelação, minha amiga e meu amigo? Essa revelação é uma coisa de Deus para com aqueles cujos corações são humildes. Essa é uma característica dos que serão salvos. Por isso que Jesus falou lá: bem-aventurados os humildes em espírito. Porque os humildes em espírito acatam, aceitam o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Mas os arrogantes, os orgulhosos, os pedantes, aqueles que se acham, o diabo tem cegado os seus entendimentos. Por que Deus permite isso? Deus permite porque ele sabe que aquela criatura o rejeitaria. Ela pode ver o milagre que for, mesmo assim ela não vai dar. Foi o que aconteceu com os 9 leprosos. Todos foram curados. Mas dos 10, somente um voltou. Aquele único que voltou foi revelado o reino dos céus, o evangelho, digamos assim, Jesus. Jesus se revelou a ele. Então, amiga e amigo, por que eu estou insistindo nessa tecla? Eu quero que você tenha consciência de que a salvação eterna é a coisa mais difícil que existe na face da terra. É a coisa mais difícil. Mas não porque Deus dificulta, mas porque o ser humano, nós dificultamos. Porque nós queremos dar vazão aos desejos do nosso coração. Esse é o problema. É uma luta, é uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. E essa é a realidade. Por isso, muitas pessoas estão fadadas ao inferno por causa justamente disso. O diabo cegou os seus entendimentos. Está aqui escrito.
o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é a imagem de Deus. Então, se você é uma pessoa que quer ser salva, priorize isso na sua vida, receber o Espírito Santo. Hoje não é o último dia do jejum de Daniel. Hoje é mais um dia do jejum de Daniel. Não é, bispo? Não são 21 dias? É 21 dias que nós fizemos essa campanha. Mas para você que ainda não resplandeceu a luz do Evangelho, da glória do Senhor Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, para você que ainda não recebeu o Espírito Santo, você deve continuar nesse jejum, até recebê-lo. Vale a pena. Vale a pena. Você vê que nós postamos aí algumas imagens fortes, quando o bispo Jadson fala que Jesus não mediu palavras para dizer o quão importante é a salvação da alma. Quando Jesus chegou ao ponto de dizer, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca-o, porque é melhor entrares no reino de Deus com um olho, ou com uma perna, ou com um braço, ou aleijado, seja lá como for, entrar no reino dos céus, assim do que seres perfeitos, lançado no lago de fogo e enxofre, no inferno. Vale a pena você renunciar o seu eu, a vontade, os desejos, cobiças do seu coração, para salvar a sua alma. Vale a pena. Vale a pena. Vale tudo. Não é pena, não. Vale tudo. E é por isso que nós temos estado aqui com vocês todo santo dia deste ano que termina hoje. E vamos continuar no ano que vem, a partir de amanhã, no mesmo propósito, na mesma fé, objetivando a salvação da sua alma. Eu sei que há pessoas que vão perguntar, bispo, mas como é que eu posso ser salvo no último momento? Pode ser salvo no último momento, se você tiver tempo para confessar Jesus como seu Senhor. O caso de ladrão na cruz foi um. No último momento, ele reconheceu Jesus como seu Senhor, porque ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, minha amiga, há chance sim, mas não espere pelo último momento, porque às vezes a pessoa morre estupidamente, não tem tempo para mais nada. Deus te abençoe, minha amiga. Deus abençoe você, meu caro amigo. Que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento. Por isso que nós falamos sempre. O Espírito Santo venha iluminar os entendimentos para que todos possam reconhecer finalmente Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas almas. Não tem igreja, não tem religião, não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém. Só e somente Ele pode salvar a nossa alma. Mais ninguém. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Que todos tenham
excelente entrada de 2026. Mas isso não vai resolver o problema. Desejar isso para você, porque eu desejo para você sempre a salvação, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, mas uma coisa é eu desejar, querer isso para você, outra coisa é você fazer por onde o receber. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Até o ano que vem, em nome de Jesus. Amém.